Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus, no terceiro domingo do Advento. Tá chegando o Natal. Essa quarta semana vai ser um dia só, então, terceira semana do Advento. Estamos aqui para estudar, ler, nos aprofundar com a palavra de Deus para que você consiga rezar melhor na sua Lexio Divina, no seu estudo bíblico, na sua oração pessoal, nesse domingo. E nós fugimos de novo de Marco, né, pai? No, nós vamos hoje ler o Evangelho de João. Pois é, fugimos porque é específico já, inclusive, dia 17 já é uma preparação imediata para o Natal. As leituras, se não tivesse sido no domingo hoje, o 17 a 23, são aquelas das antífonas do Ó, né? São as liturgias próprias de preparação imediata já para o Natal. Mas nós estamos no terceiro domingo, então pegamos o Evangelho de João nesse terceiro domingo, domingo da alegria, né? O Gaudete, domingo Gaudete, né? E como você lembrou aí, esse advento vai ser mais curto, porque o quarto domingo já é véspera de Natal e domingo à noite já é Natal, já é a missa do galo, né, do próximo Já. domingo. Aí aí vai ter que ir para duas missas. Não tem que ir para duas missas, não é o Código de Direito Canônico Voltemos aqui para o terceiro domingo. não é o nosso tópico, nós aqui estamos para estudar a palavra de Deus e não o direito canônico. Isso, Mas pronto. enfim, vamos entrar em alguns só pequenos detalhes aqui da missa antes da gente ler o Evangelho. É a antífona de entrada. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, o Senhor está próximo. É daí que vem o Gaudete do domingo Domingo de Gaudete. hoje. E na Alegrai-vos. também vai falar, o Salmo também vai falar um pouco da alegria também, né? Na minha alma Menos o angustiada. Evangelho, mas eu queria uma sugestão, que aí a gente vai falar no fim. A alegria do Evangelho de João não está no Evangelho de hoje, mas João fala um pouco da alegria dele, né? Mas Uhum. mais para frente a gente fala aí. Spoiler que tá chegando aí. Mas Spoiler. domingo aqui e nós entramos, como já foi dito, né, nas antífonas do Ó, a partir do dia 17 até o dia 23 tem todas as antífonas têm Ó, né? Por isso que Antífona hoje do também Evangelho. Não é é, antífona de entrada. No caso aqui, nós estamos. Você é, citou a antífona de entrada, mas as sim, antífonas do outro são as antífonas dos dos evangelhos. evangelhos. E hoje, inclusive, também é chamada Nossa Senhora do Ó, né? Dia 17 Isso também. É. é Nossa Senhora do Ó, exatamente por causa dos Ós que vem em É. todas as antífonas Ó preparando para o sabedoria, Evangelho. dia 17 seria ó sabedoria, né? Olha aí. É o espanto, é a admiração, ó, né? Esse ó né? O OH, né? Que pode Ah, abreviar sim. também o ó Ó acentuado. com Nossa acento Senhora que aí vai ó, ficar Ó de Nossa Senhora, ó que dor, né? Também não é Ó de uau, não é Ó ai. Enfim, vou ler aqui o Evangelho. Da semana passada a gente não leu, né? Eu vou ler porque é curtinho também. E aí depois a gente vai fazer os comentários, certo? certo. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele foi o- Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. E perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. E eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto: Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, começamos o Evangelho de João logo no tribunal, né? Eu queria avisar a todos que esse episódio corre o risco de demorar um pouquinho mais do que a meia hora. Porque tanto este que vos fala como esse senhor à minha frente, estudamos o Evangelho de João no nosso curso de teologia. Foi o trabalho de conclusão de curso do papai, o Testemunho, não é isso? Como era o título do seu? A bateria, né, no Evangelho de João. Testemunho, os vários testemunhos que aparecem no Evangelho de João, inclusive o testemunho de João Batista é um deles, né? Eu também cito também esse testemunho de João. O meu trabalho, no caso, foi o ver e crer no Evangelho de João. Então, estamos começando o tribunal, né, o Evangelho de João. Ele também pode ser comparado ele inteiro como um tribunal, né? Aparecem as testemunhas que fazem o testemunho, testemunho de acusação, testemunho de defesa, até chegar no julgamento mesmo final, e Jesus que dá a palavra final. Felizes, bem-aventurados os que viram e creram. Mas vamos lá. O julgamento é ao longo de todo o Evangelho, né? Exatamente. E o testemunho também, vão aparecendo vários testemunhos ao longo de todo o Evangelho e como você disse, conclui com o julgamento final em que os judeus lá, os chefes dos sacerdotes, vão decretar a sentença e como eles não podem condenar a morte, levam para Pilatos lá, porque é a autoridade romana que podia condenar a morte. Pois é. E aí nós estamos aqui no primeiro testemunho. Agora uma coisa interessante, assim, já vou, assim, se o senhor quiser, pode ser feliz aqui, mas eu acho interessante João dizendo que não era Elias. Depois o próprio Jesus vai dizer que Elias já veio, né? Ele diz assim, peraí, Elias veio ou Elias não veio? Que João, no Evangelho de Mateus, Jesus fala exatamente isso, que João era o Elias que devia vir, Mateus 11. Mas também em Mateus 17, depois da transfiguração, quando Jesus aparece na transfiguração aparece Moisés e Elias, e aí os discípulos perguntam por que Elias deveria aparecer antes. Aí Jesus vai dizer que Elias já veio, e eles não reconheceram exatamente, era João Batista, né? Mas nós não cremos na reencarnação, nem não cremos, exatamente. Então não tinha como ser a reencarnação de Elias. Dizer que não, foi o Espírito, foi o próprio Elias que se reencarnou em João. Tá claro aí na próxima transfiguração mostrando que não é, né? Não era, pronto, exatamente. Porque se fosse, ele era para aparecer com cara de João Batista e não de Elias, né? Senão teria aparecido Moisés e João Batista. Mas não, enfim. Pois é, apareceu o Elias lá. Então, Deus é o Deus dos vivos, né? Não dos mortos. Vai responder lá para os saduceus lá. Mas o testemunho, né? Quando a gente vai falar do testemunho de João, e esse evangelho vai falar do início do testemunho de João, então, para falar nos versículos 19 a 28 do evangelho de hoje, que é o testemunho, que não termina aí nessa parte, aí no 28, mas ele seleciona os 3 primeiros versículos do prólogo que falam do testemunho de João, né? Como você leu aí, né? Então, João é aquele que foi enviado por Deus, como ele diz aí no versículo 6. Seu nome era João, veio como testemunho para dar testemunho da luz. Então, já começa o testemunho de João no prólogo, e aí depois João vai começar o testemunho de João mesmo no versículo 19, que faz parte aí do evangelho de hoje, né? Então, só para quem não pegou a Bíblia, o evangelho da liturgia não é corrido, não está na sequência. É numa sequência, ele tem um pulo. Pula do 6 ao 8, passa por 19. E é importante, a igreja, é interessante, a igreja ter escolhido exatamente assim, né? Nesses momentos a gente vê que a pessoa, né? E aí a gente vê a igreja, não é um bispo que estava lá, mas assim, em nome da igreja, a igreja está muito consciente no que ela escolhe para que seja o evangelho de hoje, que não é simplesmente pega aí um texto qualquer, não. Peraí, vamos pegar aqui, vamos começar aqui, vamos pegar aqui. Por quê? Porque dizer que esse era um testemunho da luz é importante, né? E aí, enfim, João anunciando a luz que vem ao mundo já dá um outro, já remete para mim aqui uma outra luz que também está aparecendo, que já está guiando os reis magos para chegar lá no presépio. Exatamente. Tem nas trevas aí.
Uma luz E aí, brilhando. o Evangelho de João fala muito esse contraste de luz-trevas também, né? E isso aí é outro podcast só para falar de Só para luz-trevas. falar disso, a gente pode fazer um podcast só de João, pessoal. Vamos lá. Então, João não era Elias, João não era o profeta. Mas ao mesmo tempo, João está dizendo, você é o profeta? Não. Mas Jesus também chama João de profeta, né? O maior dos profetas, O inclusive, maior dos também. profetas. Essa semana também Exatamente. já dá esse testemunho, né? O maior entre os nascidos de mulher, né? O profeta do Antigo Testamento, ele era o maior, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. É, mãe, porque isso eu acho isso muito fascinante, porque como a gente falou da vez passada, eu nem sei se a gente estava no ar quando eu falei isso, né? Mas Jesus ele é quadridimensional, né? Jesus não precisa de né, só uma dimensão, não. Você tem que ter várias dimensões olhando. E aqui a gente entra no mistério, né? Porque a gente vê claramente João negando tudo dele. Né? Quem é você? Não, eu sou, não sou João Batista. Assim, eu não sou Elias, não, eu não sou profeta, eu não sou mesmo. Eu não, meu povo. Olha para ele. Ele vai vir. Vocês não estão com essa, não, mas ele vai vir. Né? Essa humildade de João que a gente tinha falado na vez passada aí no Uhum. Evangelho passado, e que também volta no Evangelho de Marcos a mesma passagem de eu não sou digno de desatar as sandálias, né, a correia das suas sandálias. No Evangelho de hoje, aqui em João, fala a mesma coisa que A está lá em mesma coisa. Marcos. Né, Ou sobre seja, esse... ele deve ter falado isso bastante, né? Porque muita gente ouviu ele falando para terem repetido 2 vezes escrito, né? Pois é, tanto em Marcos como em João. É. Mas quando você fala aí das negações de Hum, João, eu sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu não sou. E aí o ele vai dizer: Messias. quem és tu? Quem és tu? Aí ele vai se identificar: quem és tu? Ele não diz que eu sou João Batista, não. Ele vai dizer Não, o quê? eu sou uma voz que clama no deserto. Eu Aí sou cita o Isaías 40, que não está na dessa. liturgia de hoje, porque já citamos, lemos no domingo passado. Então, Isaías 43, quer dizer, eu sou uma voz, a voz anônima lá, que o profeta Isaías não quis nominar, diz, era uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Né? Isaías 40 lá está falando dessa voz. E o João Batista vai dizer, eu sou aquela voz que o profeta Aquela está lá que falando. não tinha nome, sou eu. Como disse Isaías, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Quem é você? A Sou a voz. voz. Sou a É. voz. E aí me lembra dos estatutos. Quem são vocês? Nós somos a voz do Cristo ressuscitado, né? Pelos Também. Shalomitas aqui que estão ouvindo o podcast. E Alguém. isso é outra coisa que também é muito tocante, né? Porque a voz é algo que passa, né? A gente falou isso, estamos só repetindo, mas enfim. A voz é algo que passa, mas a palavra fica, né? Exato. E ele é a voz, ele para passageiro, e ele tem clara noção dessa missão dele e vive a missão na sua plenitude, né? Eu gosto muito do show, não sei se você não assistiu, a gente comentou sobre isso, o Chosen, The Chosen, né? Aquele show que tá passando na coisa. Eu assisti uma boa parte. Pois é, Eu mas o assisti João. também todas, não. Não, pois é, eu assisti acho que 2 ou 3 temporadas, eu não sei se eu já vi a quarta, eu não sei se eu assisti a terceira toda, mas enfim. O João, lá naquele evangelho, lá na forma que eles retratam o João, que eu acho engraçado o jeito que o Pedro chama o Crazy John. O Crazy John, ele é assim, ele é muito coisa, mas assim, você vê o amor profundo que ele tem por Jesus ali no, que eu acho isso legal, mas eu sinto um pouco isso, eu sinto um pouco falta disso em João daquela série. É um pouco dessa noção clara de quem ele é e de que ele não tá para fazer barulho, né? Assim, eu não tô aqui, eu só tô fazendo barulho porque eu tô querendo endireitar. Vocês precisam se converter porque o Messias está vindo aqui. Mas ele também tem essa clara noção de que eu vou preparar o caminho do Senhor. Na hora que ele chegar, eu não quero nem desamarrar a sandália dele, não. Na hora que ele chegar, ele cresce, eu diminuo e acabou, assim, né? O João tinha essa visão muito clara. E ali eu sinto um pouco na série ali que o João ainda está muito preocupado em pregar e a verdade, não sei o quê. Calma, João, calma. Mas, claro, é Isso impossível é você. poético, né? Digamos aí, Exatamente. o diretor pode, né? Ele É, quis retratar daquela forma, né? As várias dimensões que é. João pode, né? Para o diretor foi aquilo ali, né? Não, é impossível você ter uma série que seja fiel em todos os aspectos de todas as coisas. Enfim, né, assim, eu gosto de muitos personagens. Eu gosto do Pedro, eu adoro o Matheus Autista, mas
Enfim, nós não estamos aqui. A gente pode gravar um vídeo só para comentar The Chosen também, pode ser uma ideia. Mas vamos voltar para o Evangelho. Voltemos aqui. Quem és tu, né? Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, né? O ungido. Ele se identifica, não, ele primeiro se identifica pelas negações, né? Uhum. Então, quem eram essas pessoas que os judeus que foram enviados, né? Queriam saber se ele era ou não era. Primeiro, falando do Messias. Quem és tu, né? És tu Elias, né? Não, primeiro Cristo, né? Quem és tu? Eu não sou o Cristo. Ele diz, não sou o Cristo. Depois ele diz, eu não sou Elias. E depois diz, o profeta. Não, também não. Então, ele nega essas três coisas. Ele não é o Cristo, que é o Messias, o ungido. Cristo significa ungido, né? Não é o sobrenome de Jesus. Jesus não era da família de Jesus Cristo. Jesus, que é sobrenome de Jesus Cristo. Não era o sobrenome, né? José Cristo. José Cristo, José e Maria Cristo. José e Maria Cristo, Jesus Cristo. Não, gente. Jesus então, ungido. João não era o Cristo, João não era o Elias, e João não era o profeta. Ele nega essas três pessoas que eram esperadas, né? Pelos os judeus que estavam esperando a vinda do Messias. Então, primeiro é o Messias mesmo. Você é o Messias, o Cristo ungido que está sendo esperado? Não sou. Aí depois o Elias. Por que ele disse que é o Elias? Porque o Elias, também essa semana a gente estava falando aqui do Elias que há de vir, que João seria o Elias que havia de vir, porque o profeta Malaquias, que até comentamos também no domingo passado, né? Falou que Elias ia vir. Da profecia, exatamente, os judeus esperavam o Elias, que devia vir para preparar no grande dia da volta do Senhor, o dia, já o dia do julgamento. Mas é Malaquias 3, final do Malaquias, que é o último livro dos profetas do Antigo Testamento, que começa já juntando com João aí. Sim, chegando ali nos Macabeus quase, né? Assim, Malaquias é um pouco antes, eu acho. Não, eu falo da ordem cronológica. Na ordem da Bíblia. Da Bíblia, porque, na verdade, da escrita, os Macabeus já é posterior, já é... Macabeus já é ali em cima, já é quase... Os profetas, a profecia acabou bem antes, né? Porque aí veio como é que se chama aqui? A escatologia, né? Que vai começar com Daniel e depois vai falar Depois do segundo templo não teve mais, né? Depois do templo depois da reconstrução de Ciro não teve mais. A voz dos profetas foi apagada, assim, foi esperada, assim. Malaquias, na ordem, seria o último, mas, na verdade, no livro da Bíblia, do Antigo Testamento, não é o último dos livros escritos. Não, eu não estou falando isso, não. Estou falando assim, da época do Malaquias. Eu realmente não lembrava quando era que tinha sido, mas eu sabia que o Malaquias tinha sido um dos últimos, aliás. Eu achava que Malaquias tinha sido um dos últimos, eu acho que por causa da ordem do Antigo Testamento. Os estudiosos até duvidam da existência do profeta Malaquias, que Malacai é o mensageiro, né? Eu fui o meu mensageiro, então até se duvida se tem existido mesmo um profeta, mas a profecia e o livro são canônicos e aí a gente tem que acreditar. Então a gente recebe. Sim, então voltando, o que o Malaquias dizia? Que o Elias devia vir antes da volta do Senhor, do Messias esperado. Então Malaquias já anunciava o Elias. Então, quando ele diz que eu não sou Elias, então ele está negando que é aquele que vai vir antes da chegada do Salvador, do Messias. Porque também se achava que Elias não tinha morrido, né? Que Elias tinha sido arrebatado para o céu. Não, Segunda de Reis. Aí, Segunda de Reis 2, né? Eliseu, quando recebe a profecia, o encargo profético de Elias, né, vai subir no carro de fogo, é arrebatado. E aí os irmãos profetas pedem a Eliseu para perguntar: posso ir atrás do corpo dele? Pode ser que ele tenha caído em algum lugar. Meu filho, Elias, estou falando de Elias aqui, meu. Você não está entendendo, não, né? E o Elias não foi encontrado, até porque ele foi arrebatado. Ele iria voltar porque ele não morreu, né? Pois é. Tem, né, são dois personagens do Antigo Testamento que não morreram. Foi Elias e um outro que é citado, acho que no Gênesis, que também fala que ele foi.
arrebatado. Mas enfim, ele não morreu. O Enoque lá. Enoque. Mas É. enfim, isso não, o fato dele ter sido arrebatado não significa que ele não morreu. Até porque Nossa Senhora foi arrebatada e não significa que ela não morreu. Mas nós também não vamos entrar em teologia dogmática Nossa aqui. Senhora, é outro parênteses aí. É. Mas então, Elias deveria voltar e João fez o papel de Elias. Preparou o caminho. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparar, endireitai o caminho do Senhor. Então é o Isaías 40 que ele diz: eu sou a voz daquele que prepara o caminho. Então, João veio com essa missão de preparar o caminho do Senhor. Ele não queria ser ninguém mais, nem menos do que ele, só a vozinha ali de preparar o caminho daquele que já estava no meio e eles não conheciam, né? No meio de vós já está no que não conheceis, né? No meio de vós aí o versículo 26, né? Do evangelho aí de hoje. Eu estou lendo aqui o endireitai, o fazer reto. Eu en, entunate. O grego. No grego é entunate. Entunio. Não me remete. Eu não sei o significado assim direto dessa palavra, mas eu achei, enfim, eu fui ver para ver se tinha alguma outra se remetia a alguma coisa, mas não. Mas a voz é fono. Fono. Eu sou fono do Senhor mesmo. Ele é literalmente a voz. Ele não é não é alegoria, não. Ele diz mesmo literalmente: eu sou a voz, eu sou o som. Que aparece, faz o efeito dela e desaparece. Diferentemente da palavra de Deus, que não cai por terra sem ter produzido seu fruto. Exatamente. Então, essas negações aí de João, que a gente estava comentando, que é não sou o Cristo, não sou o Elias, nem sou o Nem sou o profeta. O profeta. profeta é um detalhe também, né? Quem Hum. era esse profeta esperado? Porque lá o livro do Deuteronômio, Moisés vai citar que vai vir o Sim. profeta, eu acho que é o Deuteronômio 18:15, né? É. A esse vocês escutem, né? E aí Jesus vai se apresentar como esse novo Moisés, principalmente lá Hum. no Evangelho de Mateus, Hum. né? O Sermão da Montanha já se Antes apresenta. de Moisés, eu sou. Pois é, e aí né, a lei, né, ouvistes o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Então, esse profeta que o Deuteronômio lá, Moisés no Antigo Testamento, lá na Torá, né, no Sim. Pentateuco já falava, é ele que era o esperado também. O profeta havia de vir. Hum. E João está negando de ser esse profeta esperado também. Eu não sou o profeta que. Ou. Mas Jesus depois vai falar, né? Hum. Que é o novo Moisés. Então, a esse que eles estavam esperando como sendo o profeta é Jesus. Uhum. E ele, assim, tudo que ele não é quem Jesus é, né? Menos o Elias, porque ele era o Elias, sim. João era o Elias aí. Então, era a voz, era o Elias que advia e era aquele que preparava, que O estava caminho. preparando o caminho do Senhor. E depois de mim vem aquele do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Mas aí por que ele batiza? Meu filho, eu estou batizando com água. Mas o Messias vai batizar com o Batizar. Espírito Santo. E eu acho que É. é Lucas lá, ou é Mateus lá, que fala do Espírito Do Santo e Espírito fogo. Santo. O Do Espírito Marcos, Santo. assim, Marcos fala do Espírito Santo, Sim, sim, domingo mas passado falou eu isso acho, aqui. Lucas, eu acho que fala do fogo. Não Espírito sei. Santo e do fogo, né? Mas aqui ele não fala do batismo do Espírito Santo, ele só fala eu batizo com O água. batismo Depois com vai vir o água. quem vocês não conhecem. Tá certo. E a E palavra depois, do conhecer, né? Do conhecer que rima com crer. No grego, evidentemente, gente. o No conhecer meu. aqui no português é diferente do grego lá, do É, conhecer os vários termos gregos que traduzidos dá a conhecer, né? a gente tinha comentado antes de começar a gravar, né? Que o conhecer aqui é de oidar. É,
como é que, deixa eu olhar aqui, como é que é o mesmo termo. Mas não é o gnosis que Nossa Senhora usa. Nossa Senhora usa gnosis. Eu não conheço o homem. Aí. Ah, não, ó, ó, lendo aqui de volta, ele batiza no Espírito Santo no 33, é porque não tem esse Não versículo está no Evangelho 33. de hoje, mais na Tá, frente é que ele fala. mas ele fala, não está no Evangelho de hoje, mas está dizendo que Jesus vai batizar no Espírito Santo. Eu vi, Eu exatamente. vi o Espírito Santo descer sobre Batizar ele. com água, aquele que vem depois vires. Todo o Espírito, inclusive porque João aqui, ele, no Evangelho de João, o batismo, ele não batiza Jesus, né? Só nos outros evangelhos é que tem o batismo de Jesus. Mas aqui, no Evangelho de João, ele vê o Espírito que vem Descer. na forma de pomba, né? Que os outros evangelhos mostram também, né? O É, Espírito desceu depois do batismo na forma de pomba. E aqui, é. também que não está no Evangelho de hoje, é a segunda parte aqui do testemunho de João, até nos versículos 31 a 34, né? O Uhum. Espírito, aquele que me enviou para batizar, disse que aquele que vires o Espírito descer sobre a forma de pomba é esse que é o enviado. E eu vi e dou testemunho. Eu vi e eu dou testemunho. Aí lá no final, o outro João vai dizer, eu vi e dou testemunho da água e do sangue que desceu. É, Sim, o verbo, né, oidater, né, o oidater é o conhecer aqui que João usa para falar do vós não conheceis, do eidô, que lembra que rima com oidar, que é ver e que também é uma declinação de crer. Mas, enfim, então já temos assim já alguns pontos para as nossas nossa bastante coisa para. quase 30, mais de 30 minutos já, em quase 30. É. Mas a gente já tinha dado o spoiler dizendo que a gente não ia poder, não ia só ficar nos 30, né? Um pouquinho mais aí. Hoje não deu para ficar nos 30 não, gente, porque João é maravilhoso de referências e significado. Vamos cavar mais um Mas, pouquinho esse poço? pois é, aquilo que eu tinha colocado no começo. Nós estamos falando do terceiro domingo, nós estamos no terceiro domingo, domingo Gaudete, e o Evangelho de João da Alegria não foi citado hoje, né? Está lá em Uhum. João 3, lá na frente, lá, quando ele vai. É o último testemunho de João, né? No Evangelho de João, se você passar um pouquinho a página aí, depois do encontro com Nicodemos, aí tem esse último testemunho de João, a partir do versículo 22, né? E aí ele vai dizer: quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está presente e o ouve é tomado de alegria. Hum. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, é esse evangelho da alegria de João que seria próprio, né? Mas assim, né? A igreja é muito sábia, não está falando do personagem em si, do todo o evangelho. João é muito rico, João Batista, né? A gente está Uhum. falando dos dois casos aí, do evangelista e do batizador, Uhum. mas o evangelista aqui, o batizador João Batista, Sim. se fosse para falar no domingo Gaudete sobre a alegria, e João Batista falaria desse evangelho de João É. 3,39, né? Que a minha alegria é essa e ela é completa, né? É Da- preciso que ele cresça e que eu diminua. Daqui a 3 anos, no próximo, no podcast, daqui a 3 anos, a gente vai falar sobre essa. Pronto, já fica aí o convite. Já fica o convite, fique escutando a gente, porque daqui a 3 anos você já sabe qual é o evangelho que a gente vai comentar no terceiro domingo do Advento do ano B. Ano B, não. Nós Ano estamos B, ano bem. B, nós estamos no ano B. Exatamente. Exatamente. É. Pois, gente, amém. Gostaram? Deixa o comentário. Se você gostou, deixa o comentário aqui no vídeo. Pois é, o pessoal comentando, né? O pessoal está acessando, está assistindo aí, mas eu não estou vendo muitos comentários, né? Queremos saber o seu comentário, o que você achou até agora, e queremos sugestões também para melhoria, né? Cada Inclusive, dia esse foi o terceiro melhor, né? Porque aqueles dois foi. primeiros. Foi mais ou menos, já está melhor. Eu já estou vendo a imagem, a qualidade da imagem eu já estou achando melhor do que das outras 2 vezes. A gente vai trabalhando para isso. Estamos trabalhando, está melhorando. Estamos melhorando. Então, gente, vamos rezar? Faz uma oração rapidinha, Pai.
Não, hoje eu prefiro que você aí Pois, introduza para o seu vida de oração, inclusive, já que você está sim. colocando tanto no Felizes que Ouvem, como também no Vida de Oração, né? Uhum. Aproveitando que o domingo também a pessoa tem um pouco de mais tempo, então pode rezar mais, né? Pode emendar para a sua oração pessoal, a sua Lexo Divina. Pois é, gente, esse vídeo ele vai para o canal Felizes que Ouvem a Palavra de Deus no YouTube, mas eu tenho um canal chamado Vida de Oração, também aqui no YouTube. Vou deixar então a marca aqui no comentário aqui embaixo. Se você está assistindo isso pelo YouTube, eu vou deixar o comentário aqui embaixo. Se você está no Instagram, você já não está vendo mais isso, porque o Instagram só posta 15 minutos. Mas se você está ouvindo, procura também no YouTube a esses dois canais, Vida de Oração, arroba Vida de Oração Católica e arroba Felizes os que ouvem, né? Porque a gente também não ia colocar Felizes os que ouvem a palavra de Deus, porque senão fica muito grande. Então procurem lá também, porque lá tem várias motivações para oração e tudo mais. E no meu Instagram também, a gente tem Instagram, tanto o Felizes os que ouvem tem Instagram, onde a gente posta, né? A motivação para Alexa tem lá todo dia, a motivação para oração tem quase todo dia. E, e tem o meu canal, que aí é Felipe Bezerra. Você pode procurar Felipe Bezerra, que você vai achar com certeza a minha carinha lá. Então vamos E tem rezar. podcast, né? No Sim. Spotify e tem o Telegram, né? Sim, no Telegram também a gente tem um curso, um grupo no Telegram onde a gente posta o Evangelho todo dia e as motivações que estão no Instagram também vão para o Telegram. E no podcast a gente também está transformando os nossos áudios em podcast. E aí nas plataformas todas, né? Spotify, Amazon, Apple Podcasts e tudo mais aí. Mas é isso, vamos rezar então. Para divulgar, né? Entre aí, nós estamos aí no Instagram, pelo menos assim, semana ultrapassamos 900 seguidores, mas se você está gostando, eu não tenho pedido esse like nem Ah, encaminhar para ninguém, mas se você gostou, é o que eu você estou dizendo, né? gostou? Por favor, Divulgue para encaminhe. outras pessoas aproveitarem também. Exatamente. E já sabe aqui também, nesse vídeo, aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, tem um botãozinho com um legalzinho, assim, você aperta assim, joinha. A gente só sabe se vocês estão gostando, se vocês apertarem pelo menos no legalzinho. Mas vamos Não rezar. tem comentário, mas deu legal já ajuda, É, né? se não A gente deixar o está comentário, tá deixa no pelo caminho, menos é né? legal. Está no caminho, né? Vamos, Tá no vamos, vamos caminho. ver se incentiva pelo menos para a gente continuar. E as orações, claro, pedimos sempre as orações por nós aqui, para que a gente continue nesse projeto aqui que já iniciamos desde agosto de evangelização aqui pelos canais aqui, nas plataformas, os meios de comunicação social aí. Que Deus nos abençoe para que a gente chegue em mais gente, porque não é a gente, é o Evangelho, que nós esperamos fazer exatamente esse papel de João Batista. Nós somos só a voz. Que Só o a voz. Evangelho faça o efeito. Se isso servir para as pessoas rezarem com a palavra de Deus, a gente vai ficar muito feliz, né? Se Com as certeza. pessoas amarem a palavra de Deus através desse nosso trabalho, a gente vai ficar muito feliz. Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos por essa partilha que nós acabamos de ter. Te agradecemos também pela tua palavra, que nós sabemos que não volta sem fazer o seu efeito no nosso coração. Queremos te agradecer também pelos tantos que testemunham a tua voz, a tua palavra, a tua vida. Em especial hoje nós te agradecemos por São João Batista, que sabia o seu lugar e era feliz por estar no seu lugar e viveu muito bem a sua missão de anunciar a tua voz. Te pedimos, Jesus, que pela intercessão de São João Batista nós possamos também ter o nosso coração aplainado, preparado, endireitado para a vinda do teu Filho. Te pedimos ao Espírito Santo, toca o nosso coração, purifica o nosso coração para gerar em nós a vida do teu Filho, a vida de Jesus, para que nesse Natal ele possa nascer no nosso coração também. Te pedimos, ó Maria, também que interceda, que nos conduza pela mão para conhecermos o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de Cheia, graça, o Senhor é Senhora, convosco. Bendita bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da Paz, Dai-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até Amém. amanhã. Até amanhã ou até o próximo domingo no podcast, se você nos acompanha só nos domingos. Deus abençoe.